As questões dos hábitos, que a gente até estava conversando aqui nos backstage, que eu pensei recentemente, né? Eu tinha pensado em fazer nutrição esportiva por conta da maratona. Aí eu terminei uma pós de nutrição esportiva. E aí eu comecei a perceber que no consultório em si, eu não tinha muito paciente atleta, não tinha paciente atleta de ponta, né? Um paciente que vai lutar, um mundial, enfim, não tinha isso. Uhum. E aí eu comecei a perceber, qual que é a principal queixa, qual que é o meu principal problema com os meus pacientes? Primeiro, a questão da inflamação, que eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Segundo, que é a questão do comportamento, né? Saber não é meio caminho andado. Então, por mais que a pessoa saiba o que tem que ser feito, quem disse que ela vai colocar na prática? Então, às vezes, mais importante do que uma dieta muito específica, muito perfeita, né? Pensando em macro e micronutrientes, o mais importante é fazer uma dieta com que a pessoa tenha adesões. Então, é começar a colocar pequenos hábitos e mudanças e acordos com o paciente dentro do estilo de vida dele, dentro do gosto dele, para que ele comece a ver os resultados, ficar motivado, ter adesão e ver que é um estilo de vida e não uma simples dieta com um prazo para terminar, né? A gente tem a noção de que dieta é algo que a gente fala, tá, vou escolher aqui uma dieta com nome X, vou fazer ela durante 30 dias e vou perder meu peso que eu preciso, né? Exato. E a gente tem que entender que não é bem por aí, né? Que é um padrão alimentar que você tem que ter, que não precisa fazer uma dieta 100% à risca. Eu acho que muitos extremos são problemas. Então, a partir do momento que você não se permite comer algo errado, vamos dizer assim, quando você põe na sua cabeça que você não se permite comer algo errado, você, quando come, acaba entrando num looping de compensação, de culpa, e acaba entrando num comer transtornado, vamos dizer assim. Que existem vários tipos de formas com que a gente come, né? Eu até brinquei do bolo, né? Uhum. Que a gente tá no episódio 100. E aí, vai ter bolo, não vai, né? Tem gente que fala, bolo não pode, né? Se for um bolo com açúcar. Uhum. Mas peraí, vamos entender as formas de comer. Existem vários tipos de fome. Então, tem a fome, por exemplo, específica. Nossa, eu tô com vontade de comer o bolo da minha avó. Sensacional, minha avó gaúcha. Isso aí, eu tô com vontade de comer o muffin de blueberry do Starbucks. Do Starbucks? É uma fome específica, que você come e você mata a fome. Uhum. Detalhe que a gente mata a fome na língua. Na língua a gente tem papilas gustativas, que é onde a gente sente o sabor. O doce, especificamente, é na ponta da língua. E a gente envia um sinal pro cérebro de que tô sussa, não quero comer mais. Então, de nada adianta a gente comer rápido, porque a gente não vai processar o sabor e só vai encher o bucho. Então, quanto mais tempo você deixar o alimento, que é o mindful eating, que a gente pode falar depois, mais você vai sentir o prazer, ficar sussa e matar seu desejo. Fome específica, o muffin de blueberry maravilhoso do Starbucks, que é o que você tá tendo agora, né? Você vai comer e vai matar e tá sussa. Fome social. Número 100 episódio, Lutz Podcast, fome social, vamos comemorar. Né? A gente tá ou no aniversário da sua avó, que aí você vai comer o bolo de aniversário dela, uma fome social entre pessoas. Fome específica, fome social. Fome fisiológica, que é quando você precisa comer, né? Nós somos seres humanos que temos uma taxa metabólica basal, que é um gasto diário, que faz com que a gente tenha que comer, né, para suprir esse gasto. Né? Então, a fome fisiológica é uma fome que o estômago tá roncando, por exemplo. Uhum. Que nosso corpo avisa que a gente come qualquer coisa para matar essa fome. Um prato de comida. Quando você come um prato de comida, você mata a sua fome fisiológica. E a fome emocional, que é aquela fome que você sente final do dia, tipo lá pelas 6 horas, sabe? Que seu dia foi uma merda, que seu chefe brigou muito com você. E aí você tá no tédio, você não tá trabalhando mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai chegar em casa, cansadaço, e você vai comer. A fome emocional. E às vezes você acaba comendo muito, muito, muito. Né? Você perde o controle. Então, existem vários tipos de fome. Por isso que a gente nunca pode falar isso pode, isso não pode. É muito, muito específico e é muito, muito complexo. Então, quando perguntam, tal comida pode? Depende. A maior resposta para a área da saúde, para a nutrição, é depende. Depende do contexto. Então, por isso que quando chega um paciente, né, no consultório que eu atendo, por exemplo, você tem que entender qual que é o contexto, onde ele vive, quais são os valores dele, o que é importante para ele, o que não é, o que é negociável para ele, o que não é.
E dentro disso tudo, você faz ajustes e acordos e implementa hábitos novos para que ele tenha adesão. Perfeito. A pessoa, quando ela tem... chega um paciente para você, por exemplo, ela tem esse impulso emocional de comer. Você falou de um lado negativo, mas também imagino que, por exemplo, hoje é sexta-feira, fiz 3 podcasts, foi muito legal, tá, não sei o que, eu mereço comer uma besteira e tal, alguma coisa assim. Querendo ou não, a gente vai meio que acostumando a gente mal, né? Ou não? Sim, você diria? Sim. Eu acho que tudo você tem que olhar para a frequência. Então, por exemplo, se todos os dias você merece beber álcool, aí o seu todos os dias vira um vício. E aí não é legal. Agora, se você passou num puta concurso, why not? Né? Por que não beber? Uhum. Então, tem muito contexto. Eu tenho um paciente que, por exemplo, fala assim, ai, doutora, eu tenho uma paciente, né, 15 anos, vou para Nova York, eu tô preocupada com a minha dieta. Pelo amor de Deus, você vai para Nova York, seja feliz em Nova York, entendeu? Você pode comer em Nova York o que você quiser para matar a sua vontade. Você vai estar lá, entendeu? Uma coisa específica. Agora, todos os dias comer muito doce, né, de uma forma muito rápida, aí não é saudável. Então, entender o contexto, né? Você, por exemplo, viajar para Paris, você pode beber um vinho lá, pelo amor de Deus, né? Agora, todos os dias beber vinho aqui, por mais que muitos acham que é saudável, talvez não seja tão saudável assim. Entendo. Entendeu? Então, mas tem como a gente definir comidas saudáveis e não saudáveis? Então, ou é mais pelo... Eu diria que não, é mais pelo contexto. É mais pelo contexto. Por exemplo, você tá 5 anos sem ver sua namorada. E aí você a encontra. Por que você não pode comer uma massa, por exemplo, e uma batata frita? Né? É um momento específico. Então eu não vejo problema. Agora, sempre você... O que seria sempre? Sempre... Todos os dias, toda semana, de uma forma... A forma com que se come. Então, você se culpando por estar comendo não é saudável. Agora, se você está comendo um pouquinho, mata seu desejo, é tranquilo. Agora, se você come muito de uma forma descontrolada, quando você perde o controle, vamos dizer assim, aí não é considerado saudável. Entendo. Entendeu? Por exemplo, uma paciente minha, percentual de gordura corporal maravilhoso, ela come super bem, ela faz atividade física, sono maravilhoso, estresse super regulado. Ela tem o prazer de comer um quadradinho de chocolate todos os dias após o almoço. Tem problema? Não tem problema. Entendeu? Porque todo o resto é ok. Aí eu acho que tem que olhar muito pro contexto da pessoa, entendeu? Pro caso da paciente X, de acordo com o estilo de vida dela, com os valores dela, né, com o que é importante para ela, pode ou não pode, entendeu? Entendo. Por que a gente ficou nessa de ser 880, né? Exato. Na alimentação. Exato. Acho que tudo que é 880 não é um bom negócio. Em relação a tudo, né? Em relação aos hábitos. Eu tava num ritmo bem acelerado, agora eu tô conseguindo voltar a treinar, voltar a fazer minhas coisas, porque é importante também, né? Eu acho que você saber administrar, talvez não um equilíbrio 100%, eu acho que existem momentos sim que a gente tem que galgar mais, ralar mais, senão a gente vai ficar no médio, que é o meu medíocre, né? Eu não quero ser medíocre, eu sou muito ambiciosa. Então, existem momentos que eu preciso abrir mão de muitas coisas e focar no que é importante para mim. Eu acho que existem fases e fases, mas a gente nunca pode se perder e nunca pode ser tão radical. Hoje em dia eu vejo que muitas pacientes chegam com tantas paranoias e exageros, até porque vem, né, blogueiras falando, enfim, e aí acabam tendo esse comportamento que não é tão adequado. A parte comportamental é o mais importante, pensando na sua vida e pensando na sua alimentação também. E você disse que tá agora querendo ir para esse lado também, sim, né? Sim. Tem uma área que chama psiquiatria nutricional, que é uma área bem interessante que a gente estava conversando, que é uma área que associa, né, como que os nutrientes podem afetar no seu comportamento, nossa saúde mental. Então, por exemplo, tem um padrão alimentar, uma dieta que chama Dieta Mind. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Ela foi desenvolvida há pouco tempo, em 2015. A epidemiologista Marta Clare, ela começou a perceber que as pessoas estavam cada vez mais desenvolvendo doenças neurodegenerativas, como câncer e Alzheimer. E aí ela começou a pensar, poxa, será que existe algum padrão alimentar que previne, né, que faz com que você tenha uma chance reduzida de vir a ter alguma doença neurodegenerativa?
E aí ela desenvolveu essa dieta Mind. Um PS, as pesquisas, quando a gente pensa, né, em pesquisas, elas são sempre desenvolvidas de acordo com o problema real. Então, eu vou te colocar, né, em 2022, qual que é o maior problema? Doenças crônicas não transmissíveis. Então, vamos tentar desenvolver pesquisas para que a gente possa cada vez andar um degrau a mais, subir um degrau a mais, pensando numa solução em nível de saúde pública. Então, todas as pesquisas são desenvolvidas pensando em resolver algum problema. Claro que não vai ser uma pesquisa que vai resolver tudo, isso é raro, tá? Isso não existe, né? As pesquisas são formas da gente ir cada vez mais entendendo e surgindo mais questões e mais possíveis soluções. Elas vão em pontos bem específicos. Exato. Né? Exato, e existem vários tipos de pesquisa. Mas voltando à epidemiologista Marta Clare. Então, em 2015, essa mulher, essa pesquisadora, ela começou a perceber, pô, as pessoas estão ficando com muita doença neurodegenerativa. Então, ela pegou pessoas com mais de 50 anos, se eu salvo engano, acho que 950 pessoas, que é um N numa pesquisa, uma amostra bem robusta, bem significativa. Então, ela pegou essas mais de 900 pessoas com mais de 50 anos e separou-as em 2 grupos. O grupo que comia uma dieta, que era uma dieta que ela estava propondo, que era uma dieta específica para saúde mental, que é a dieta que ela vai chamar de Mind depois. E a galerinha que comeu normal, comida normal, tá? E aí ela percebeu que a galerinha que estava comendo a dieta Mind, a galerinha de mais de 50 anos, era uma galerinha que tinha uma prevalência diminuída de vir a desenvolver doenças neurodegenerativas. Essa dieta nada mais é do que uma associação da dieta DASH, que é uma dieta para as pessoas que têm hipertensão, né? Uma dieta com pouco sódio, associado à dieta mediterrânea, que você já deve ter ouvido falar, que é a dieta mais estudada pensando em dieta anti-inflamatória. Então, ela associou essas 2 dietas e desenvolveu a dieta Mind, que é um padrão alimentar. Quando a gente pensa em pesquisas de alimentação na área da saúde, a gente precisa entender que essas pesquisas são meio que separadas em algumas significâncias e formas. Então, vamos imaginar que a gente está numa casa. A casa em si é o padrão alimentar, que é o padrão alimentar mediterrâneo, o padrão alimentar ocidental, que é uma dieta pró-inflamatória, o mediterrâneo é a mais anti-inflamatória que tem. Tá, imaginamos a casa, estamos na casa. A casa em si é o padrão alimentar. Os móveis da casa são os alimentos, que têm um peso um pouquinho menor, mas também são importantes de serem estudados. Existem alimentos que são mais anti-inflamatórios, alimentos que são mais pró-inflamatórios. Então, são os móveis. E os suplementos são as decorações. É o ponto final, né? Então, quando a gente vai estudar e quando a gente tá na consulta, quando a gente pensa em se alimentar bem, o mais importante é entender o padrão alimentar. Que interessante. Então, o móvel especificamente, ele não... isolado, não tem tanta eficácia quanto olhar tudo, né? Exato, entendi. Exato. E aí, quando a gente pensa em pesquisas também, as pesquisas com mais aplicabilidade para prática clínica são as pesquisas que envolvem o padrão alimentar. Eu, por exemplo, estudo aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAA, sabe? Leucina, isoleucina e valina. Mais ou menos. Só ouvi falar. Bom, eu estudo esses aminoácidos. A minha aplicabilidade da minha pesquisa para a prática é baixíssima, entendeu? Porque o mais importante é você entender o padrão alimentar, que é todo o contexto. Que o padrão alimentar, por exemplo, da dieta Mind, da dieta mediterrânea, é um padrão alimentar que tem a predominância de frutas, legumes e verduras, isso é óbvio. Frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes. Gorduras boas, que são as gorduras insaturadas. Então, azeite de oliva extra virgem, sementes, castanhas, abacate, avocado, tá? E peixes, frutos do mar. Então, é um padrão alimentar considerado saudável. E aí tem um padrão alimentar que é mais pró-inflamatório também, que é mais rico em gorduras trans, saturadas, tipo óleo de coco, manteiga, banha, gordura com muito carboidrato refinado, que é uma dieta que a gente chama de hiperlipídica, é uma dieta que promove a inflamação. Você sabe o que é inflamação? Então, é isso que eu queria falar com você, porque eu ouço muito falar disso. Tá na moda. Tá na moda. E quando eu ajustei minha alimentação para uma dieta menos inflamatória... Um padrão alimentar anti-inflamatório. Exato. Eu senti muita diferença. Muita diferença, assim, de algo que eu sentia sempre, tipo brain fog, essas coisas, assim.
A melhora cognitiva para mim foi muito clara. Em pouco tempo, inclusive. É só pensar, por exemplo, um dia que você come uma feijoada, ou come muito, né? Vai no rodízio. Você não vai ficar produtivo o resto do seu dia. Ao passo que quando você come, né, alimentos mais leves, uma proteininha lá, uma fibra, você fica mais sussa e você rende mais. Pois é. Né? Como é que é essa questão da inflamação? Bom, acho que primeiro a gente tem que entender o conceito da inflamação e tem que entender que, de fato, a inflamação não é necessariamente 100% bom, tá? E 100% ruim. Que muitas pessoas acham que é uma coisa ruim. Eu né? achava que era. Vamos entender então. Adams, 1926. Ele falou o seguinte: inflammation is a process, not a state. Né? Inflamação é um processo, não é um estado. O que o Adams quis dizer em 1926? Então, a inflamação é uma coisa mais antiga. Diferente de teste genético, genética, microbiota, que é uma coisa mais nova. A inflamação é uma coisa mais antiga, que hoje em dia está super à tona, tem se falado bastante. Bom, o Adams falou que a inflamação é um processo. E aí, por exemplo, eu vi que você tem gato, né? Uhum. Tá, por exemplo, se o seu gato vai lá e te morde, o que vai acontecer com o seu braço? Se ele morder no seu braço? Vai ficar sangrando, depois cria uma casquinha, alguma coisinha assim, e vai. Tá. Vai ter exatamente os sinais da inflamação, que são sinais cardinais: dor, rubor, calor, edema e perda de função. Então, existem sinais que são caracterizados pela inflamação. Peraí que eu vou exemplificar de uma forma mais fácil. Vamos imaginar que tá pegando fogo aqui. Isso é uma infecção. A partir do momento que está pegando fogo, a gente vai chamar a galera que são os bombeiros que vai sanar esse fogo que está tendo. Então, os bombeiros são os componentes pró-inflamatórios. Se eles estão resolvendo o BO, porque eles são ruins, entendeu? Uhum. Então, inflamação não necessariamente é uma coisa ruim. Faz sentido. Inflamação, quando você, por exemplo, machucou o seu braço porque seu gato te mordeu, te arranhou, enfim, a inflamação está meio que tentando resolver o que aconteceu. Então, por exemplo, o Covid nada mais é do que um processo inflamatório. Né? As doenças em si têm um componente em comum que é a inflamação. Então, quando você tem uma infecção, o que resolve o problema é a inflamação aguda. Só que aí a gente precisa entender os diferentes tipos de inflamação. Eu vou destacar 2 para vocês. O primeiro deles é a inflamação aguda, que é a inflamação rápida e intensa, que é a inflamação de resolver uma infecção. É a inflamação, por exemplo, de você se curar do Covid. Né, de você melhorar o seu corte no braço. Então, se você não tivesse a inflamação nesse momento, possivelmente uma coisa tão simples poderia se tornar letal. Tá? A inflamação meio que resolve o problema de uma infecção. Então, se a gente come uma merda, é porque o nosso corpo e sente os efeitos, é porque o nosso corpo tá tentando... Também, mas calma, esse é o tipo de inflamação aguda, que é a inflamação boa. A que salva vidas, dos sinais cardinais que eu falei pra você. Dor, calor, rubor, edema, inchaço. A inflamação ruim, que as pessoas falam, é a inflamação crônica de baixa intensidade, que é uma inflamação duradoura. Então, quando é um negócio rápido, só vai solucionar uma coisa rápida. Agora, quando é uma coisa duradoura, de baixa intensidade, a inflamação crônica de baixa intensidade, é uma inflamação não tão boa. Que é a inflamação que está relacionada com as doenças crônicas. Qual que é o fator comum das doenças crônicas? Da diabetes, da doença cardiovascular, doença neurodegenerativa, hipertensão? Qual que é o fator comum delas? A inflamação. Que aí não é boa. Que é a inflamação duradoura. E aí eu venho mencionar uma coisa super importante, que é a obesidade saudável, que eu discordo. Claro, a gente tem que respeitar a obesidade em si, até porque o estado obeso, né, o sobrepeso e a obesidade em si tem muitos fatores envolvidos, emocionais, inclusive. A maioria das pessoas não quer estar, né, obeso ou com sobrepeso. Mas não dá para falar que é uma coisa saudável. Porque a obesidade em si já está relacionada a um processo inflamatório. Então, a obesidade é caracterizada por aumento de componentes pró-inflamatórios, as interleucinas pró-inflamatórias, que a gente chama. Então, estar obeso te abre portas para você vir a desenvolver outras doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças mais prevalentes no século XXI.
Antigamente eram doenças infecciosas, que era inflamação aguda. Então, antigamente era inflamação aguda. Quando o cara se machucava e o cara... Ou quando pegava alguma infecção, né? Porque não tinha vacina, medicamentos tão avançados, etc. Então, antigamente, o maior problema eram as infecções. Atualmente, são as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que a gente vem a desenvolver por conta de hábitos inadequados. Caramba.